Vimos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus nesta noite? Amém? Que Deus nos abençoe. Primeiro culto deste ano, né? Estamos aqui para glorificar e adorar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um casal nos visitando nesta noite, né? É ali o irmão e a irmã. Como é o nome dos irmãos? Vocês estão felizes com a presença dos irmãos nesta noite? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não seja essa nem a primeira nem a última vez, mas as portas sempre estarão abertas, amém? Para que os irmãos possam ouvir, ter companheirismo e ouvir a palavra de Deus conosco. Vamos cantar um louvor nesta hora, né? Depois da oportunidade, os irmãos para as irmãs, né? Que louvam o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar nesta noite, alegre para Jesus. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. Glória a Deus, vamos cantar este louvor alegre, amém? Quero ver toda a igreja louvando. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, ondeado com seus anjos, é vestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo eu deixarei. Eu já tenho um novo corpo, eu já tenho, possam ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, é vestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo eu deixarei. Eu já tenho novo corpo, eu já tenho, possam ver Jerusalém. Estou pronto para subir, este mundo eu deixarei. Eu já tenho novo corpo, eu já tenho, possam ver Jerusalém. Amém, glória a Deus, né? Vamos dar oportunidade, né, para os irmãos, para as irmãs. Vamos começar com a irmã Hilda, né? Irmã Hilda, cante um hino para Jesus nesta noite. Vamos louvar junto com a irmã Hilda, né? Irmã Hilda. Glória a Deus. Toda a igreja louvando junto com a irmã, amém? Boa noite com Jesus. Vou cantar aqui da harpa 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, oh, doce harmonia. Em Jesus, desfruto da paz de Deus. Em Jesus, a rocha inabalável. Em Jesus, o homem incomparável. Em Jesus, como tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça infinita. Em Jesus, oh bênção e maldita. Em
Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus não tenho mal à morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus o barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Vamos, irmã Sara, cante um hino para Jesus, né? Vamos louvar junto com a irmã Sara nesta noite. Boa noite com Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Amém. Aleluia. Irmã Nilce, cante um hino para Jesus. Não? Então vamos ouvir a irmã Ruth louvando nesta noite um hino para Jesus. Vamos, irmã Zumar, cante um hino para Jesus nesta noite. Boa noite com Jesus, os irmãos que se encontram aqui e os que estão distantes nos assistindo através dessa live aqui. Então eu vou entoar o hino para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele merece toda honra e toda glória. Não diga, filho meu, que eu não te ouço, que eu nunca te esqueci. Não diga, filho meu, que eu não te ouço, eu nunca te deixei. Em nenhum
Aleluia a Deus. Glória a Deus, né? Irmã Fátima, vai cantar um hino para Jesus? Não. E a irmã que está nos visitando, ela canta? Sabe, canta, irmão, um hino? Se quiser cantar um hino para Jesus, pode vir. A oportunidade está sendo dada, amém? Tantos visitantes quiser louvar, amém? Pode louvar. Então vamos continuar louvando, né, o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar nesta noite. Cante alegre para Jesus. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segura a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Amém, glória a Deus. Como as ondas do mar lavando a praia, o amor de Jesus lava o meu coração e lava o seu coração nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos cantar alegre para Jesus, amém? Cante este louvor, quero ver toda a igreja louvando alegre o Senhor Jesus Cristo, amém? Como as ondas do mar lavando a praia, o amor de Jesus lava o meu coração. A tristeza e a solidão espalha e te faz caminhar pra longe da ilusão. Vai nascer uma esperança, um sorriso alegre de criança. Se você abrir o seu peito pra Jesus entrar, ele chega e faz a diferença, tranquiliza a sua consciência.
onda do mar lavando a praia. O amor de Jesus lavou meu coração. A tristeza e a solidão espalha e te faz caminhar pra longe da ilusão. Vai nascendo uma esperança, um sorriso alegre de criança. Se você abrir o seu peito pra Jesus entrar, Ele chega e faz a diferença, tranquiliza a sua consciência. E ninguém é feliz sem Jesus, pode acreditar. Só este amor é meu Jesus, que muda de uma vez sua vida. Só este amor, só esta luz é que cura e sara as feridas. Pelos vales da rua não tem ninguém que te dê pra você o abrigo. Jesus Cristo é o fiel companheiro pra você, amigo. Amém. Glória a Deus. Eu vou vagando no caminho, só apenas os passarinhos para me ajudar, mas nunca estamos só. Sempre o Senhor Jesus Cristo está conosco em nossa caminhada. Onde quer que nós andamos, onde quer que nós pisarmos, sempre Ele está conosco, amém? Nunca estamos só. Vamos cantar este louvor, depois chamar o irmão Machado aqui para fazer uma oração com a igreja, amém? Vamos fazer diferente nesta noite. Vamos orar, precisamos orar, né? A hora agora é de orar e de buscar o Senhor quando se pode achar, amém? Glória a Deus. Podemos cantar até demais, falar até demais, mas nunca oramos demais, né? Então não está em desordem a gente orar, amém? Vamos cantar este louvor. Vou vagando no caminho, só apenas os passarinhos para me ajudar, mas nunca tive sozinho. Jesus sempre me guardou. Quantas vezes nesta vida enfrentei os desafios que o destino semeou, mas nunca tive sozinho. Jesus sempre me guardou. Toda a igreja só na voz, diga: não estou só. Não estou só. Vou com Jesus neste caminho. Não estou só. Ele é fiel, é meu amigo. Não estou só. Quando eu entro na estrada, o cansaço da jornada tenta me superar, mas com Jesus ao meu lado, eu não vou fracassar. Quantas vezes nesta vida enfrentei os desafios
Ele é o nosso fiel companheiro e amigo. Esse sim é o verdadeiro, né? Nosso companheiro e amigo, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nunca nos deixa só. Na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da aflição, Ele é o nosso companheiro, amém? O Senhor Jesus Cristo, é só Ele para nos dar o consolo, amém? Vamos orar junto com o irmão Machado. Irmão Machado vai fazer um período de oração com a igreja, já preparando nossos corações, né, para receber a palavra de Deus. Vamos fazer diferente nesta noite, amém? Que Deus nos abençoe. Eu cumprimento a eleita do Cordeiro nesta noite com a gloriosa e benditas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. É mais um motivo de alegria, né, irmãos, se encontrar na presença do Senhor nessa noite, juntos com os irmãos. Irmão, nós vamos orar, mas eu quero entoar um hino de abertura da oração em nome de Jesus Cristo. Eu até estava lembrando ali, irmão, mas deixa para lá, deixa, Jesus trabalha como Ele sabe, né? Diz isso. Mas eu me lembrei, irmão. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e querido Pai, queremos te dar graças, Senhor, neste dia, nesta noite, nestas horas. Nós queremos te apresentar nossas vidas, Senhor. Primeiramente, Pai, nós queremos agradecer, Senhor, nesta hora, pelo anos que tem passado, neste tempo passado em nossas vidas. Queremos te agradecer pelas vitórias que nós alcançamos neste ano que passou. Queremos te agradecer, Senhor, pelas lutas que nós conseguimos vencer, pelas barreiras que enfrentamos, pelas enfermidades que nós passamos, mas confiamos que Tu estava conosco e nós cheguemos até o final, Senhor, deste século passado. E agora se reinicia, Senhor, mais uma etapa
é uma nova vida, é nova chance, Pai, para que nós possamos entender que Tu estás conosco em nosso lado. Queremos apresentar, Senhor, Teus filhos, as Tuas filhas nesta hora, aqueles que estão aqui, que veio, Senhor, para ouvir a Tua palavra nesta noite, aqueles que estão com enfermidade, Senhor, eu te apresento nas Tuas mãos nesta hora, Pai, que o Senhor derrame a taça da cura, passa o bálsamo, Senhor, passa o Teu azeite, as Tuas mãos saradoras, sobre aquela enfermidade que está alojada em uma junta, ali localizada naquele ombro, Senhor, eu te apresento a Tua filha nesta hora em Tuas mãos, para que o Senhor possa derramar o Teu sangue de cura, e faz aquilo que o homem não consegue fazer na vida, Pai. Pai, eu te apresento esta igreja, eu te apresento, Senhor, nas Tuas mãos, a Tua noiva, a Tua eleita. Ela é uma escolhida, ela é uma preparada, é uma ungida. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, derrama, Senhor, o Teu brilho. Senhor, o Teu Espírito Santo nesta noite. Pai, queremos te agradecer e quero te apresentar os irmãos que chegaram até aqui, vindo de distante. Este casal que eu não conheço, eu não sei quem é, mas Tu sabe, Tu conhece cada um deles. Eu te apresento em Tuas mãos, Pai, cada um por um. Eu não conheço, Senhor, o nome deles, mas Tu conhece e Tu sabe desde a geração, meu Pai. Tu esteve com cada um deles. Abençoa esta cidade, toma em Tuas mãos, Pai, toma em Tuas mãos a autoridade desta cidade, toma em Tuas mãos, Senhor, o prefeito, toma em Tuas mãos doutores, advogados, toma em Tuas mãos cada um daqueles professores que necessita e precisa de Ti, Senhor, precisa de conseguir algum objetivo na vida, eu entrego em Tuas mãos o pastor desta casa, do Teu rebanho, seja com o Teu filho, Pai, mais um ano de vida que nós começamos na lida, Pai, na Tua trajetória. Pai, abençoa o irmão João, Senhor. Seja com ele mais uma vez, eu te peço, Pai, para que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre ele. Capacita ele cada vez mais. Abençoa a tua família. Abençoa cada um deles de uma maneira especial. Que o que eles não conseguiram o ano passado, Senhor, eles possam vir alcançar no período deste ano, Pai. Seja com essa família, abençoando, nos livrando e nos guardando de todo perigo e de todo mal. Pai, eu abençoo, eu peço, Senhor, para com cada um deles que estão aqui, que quando eles forem em viagem, o Senhor, não seja o irmão Rubens que vá guiando este carro, neste volante, mas seja o Teu Espírito Santo guardando esta família, Pai. Oh, meu Deus, eu te apresento a Elane nesta hora, para que o Senhor possa ser com ela, para que o Senhor possa fazer a cura, Pai. Pai, da enfermidade que assola a tua filha neste momento, eu entrego em tuas mãos. Pai amado, derrama o azeite da cura sobre a tua filha. Olha que ela tem um filhinho para tomar conta. Seja com ela, Pai, seja com a tua mãe, seja com esta família abençoada, uma família linda, uma família preferida e escolhida do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra naquela casa com providência, na casa de cada um irmão que aqui se encontra nesta noite. Que o Senhor possa fazer um passeio na casa daqueles que não puderem até aqui chegar, mas que o Senhor visita lares por lares. Senhor, Tu és Espírito, Tu és vida, e és vida com abundância. Renova nós a cada dia, nós precisamos ser renovados. Perdoa os nossos atos, nossos pecados. Derrama, Senhor, o Teu poder sobre nós nesta noite e abençoa maravilhosamente. Abençoa o período deste ano, para que nós não possamos esquecer dos Teus caminhos, nós não possamos esquecer a Tua palavra e o Teu mandamento. Abençoa, Senhor, a irmã Gorete, Senhor, toma conta da Tua filha, ali naquela casa com aquela luta. Toma a Tua mãe em Tuas mãos. Pai, em nome do Senhor, eu entrego a irmã Bernarda em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer a cura, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a irmã Terezinha, toma ela contigo,
e continua conosco. Pai, abençoa este culto nesta noite. Abençoa o pregador, Senhor, que é o irmão que vai pregar a tua palavra. Que esta mensagem seja da parte do Senhor e que venha mexer e mover com cada um coração nesta noite. E eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, a igreja precisa disso, né? De orar. Orar e buscar o Senhor cada vez mais em sua vida, amém? E aproveitar o privilégio que a gente tem de orar, de louvar, porque vai chegar um tempo que não vamos ter mais privilégio, amém? Muitos vão ter saudade desses cultos. Podemos aproveitar o que puder, amém? Vamos cantar um louvor, já preparando nossos corações para receber a palavra de Deus nesta noite. Vamos cantar este louvor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, conhecer suas riquezas em adoração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, conhecer sua riqueza em adoração. Diga nesta noite, é tão lindo, é tão lindo. Diga, tão simples, tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas, glória a Deus, do Espírito de Deus, conhecer sua riqueza em adoração. Diga, é tão lindo, diga, é tão simples, glória a Deus. Brisa leve, tão suave do Espírito. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Incline suas cabeças nesta hora. Já louvamos, já ofertamos, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quer ouvir a sua palavra, que é a parte melhor na vida do cristão, né? É a palavra de Deus. Não tem nada importante de que sua palavra em nossas vidas. Somente crer, tudo é possível, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Diga para Ele que você crê nesta noite. Crer no
abençoe. Vamos receber o pastor Rubens. Graças a Deus. Deus abençoe todos nós. Feliz ano novo, né? Nós não podemos dizer no dia de ano, mas estamos dizendo agora porque há muito tempo, né? Para ser um feliz ano novo. Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. E é bom rever, né? Todos revendo outra vez. Estivemos em Garrafão do Norte ontem à noite com os irmãos ali. Hoje de manhã, escola bíblica dominical com eles. Agora estamos aqui adorando o Senhor, ouvindo esses hinos maravilhosos. As irmãs cantam essa oração cheia do poder de Deus, trazida pelo servo dele, irmão Machado. E foi muito bom, né? Estivemos em Bragança, ali na noite de ano, com os irmãos até meia-noite. O irmão Machado esteve lá conosco, né? E estamos muito gratos. Que Deus abençoe esse ano, que se segue, os seus problemas, seus cuidados. Tem uma canção que diz: teus cuidados leva a Deus e deixa ali, né? E eu quero cantar mais uma canção nessa noite que fala sobre isso assim, ó. Preste atenção à letra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor tem cuidado de mim, é a sombra à minha direita. Meus pés não escorregarão. Quem cuida de mim não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Na angústia invoquei o Senhor, que me tirou de um charco de lodo. Louvar-te-ei porque me ajudou, e com tua mão me salvastes. A terra se abalou, seus alicerces se estremeceram, quando eu clamei pelo Senhor. Ele veio nas asas do vento, observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Na angústia invoquei o Senhor, que me tirou de um charco de lodo. Louvar-te-ei porque me ajudou, e com tua mão me salvastes. A terra se abalou, seus alicerces se estremeceram, quando eu chamei o Senhor. Ele veio nas asas do vento, observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Graças a Deus. Olha, como gostaríamos de unir, de fazer com que essas igrejas se encontrassem, né? Capitão Poço, Garrafão Norte, Bragança, como foi daquela vez aqui. Você sabia que aquele encontro aqui foi o encontro mais bonito que nós já tivemos? Nós tivemos encontro em Santa Maria, nós tivemos encontro em Benevide, nós tivemos encontro em vários lugares por aí, Bragança mesmo, mas aquele encontro
E foi um encontro que nós não tínhamos assim capacidade de fazer, né? Nós estávamos numa correria e foi uma correria para o irmão João Roberto. No outro dia chegou o irmão Paulo, que deu uma grande força para o irmão João Roberto para cozinhar aqui. Mas o culto foi uma bênção. Essa igreja encheu de irmãos, os irmãos se conhecendo de outros lugares vindo. E às vezes fico pensando, não custa nada sonhar, né? Às vezes fico pensando, comprando um ônibus para a gente botar os irmãos de Bragança no ônibus e vir todo mundo para cá. Porque os ônibus que a gente vai pagar para vir, eles cobram R$2.000. E quando chega aqui, não quer ficar 2 dias aqui, só quer assistir passe o culto e vai embora. Eu disse, ainda eu vou comprar um ônibus para essa igreja. E eu tenho fé que a gente vai comprar, amém? Para a gente, pelo menos de 2 meses, botar os irmãos lá dentro e vir todo mundo para cá, né? Pelo menos de mês a mês, algo assim. E ter sempre um encontro, porque o encontro, ele anima os irmãos, né? Graças a Deus. Os jovens se conhecem, trocam ideias, os velhos também, né? Os adultos, os meia-idade, tudo se encontra, graças a Deus. Muito bem, que oração maravilhosa, Deus usando o seu servo. O meu pai, o pastor Moura, ele dizia que você conhece a pessoa que tem dom de pregar pela oração dele. Se ele ora com unção, ele também tem o dom de pregar, né? E nós vemos isso no irmão Machado, no irmão João Roberto também. E meus irmãos e minhas irmãs, tenham fé em Deus, porque às vezes se pode achar que as coisas estão difíceis. Mas lembre-se que Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. Aí ele diz assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele enfrentou todos os problemas que você enfrenta. Quando nós estamos aqui na terra, nós temos que batalhar todo dia para nos conseguir manter-nos vivos, nos alimentar, nos vestir, um lugarzinho para morar. E não somente isso, mas também a família. Jesus não tinha esposa natural, porque a esposa dele é a igreja, mas ele tinha que sustentar a Maria e os filhos de José que ficaram quando José morreu, e ele teve que sustentar no serviço de marcenaria, né? Então ele enfrentou as dificuldades, a preocupação, as dívidas, do mesmo jeito que você enfrenta. Ele pagava imposto também. Uma vez chegaram para ele e perguntaram, é certo pagar imposto? Nós reclamamos tanto, né? O governo aumenta impostos e nós temos que pagar. E a gente fica indignado, atribulado por causa dessas coisas. Agora mesmo a gasolina diz que vai aumentar, né? Mas Jesus também perguntaram para ele, tá certo pagar imposto? Ele disse assim, me dá aqui uma moeda. Aí pegaram a moeda, na moeda estava o rosto do César, do imperador, né? Ele disse, de quem é esse rosto? Aí disseram, do César, do imperador. Ele disse, então, dá a César o que é de César. Se o dinheiro é dele, dá para ele, né? Esse dinheiro que chega nas nossas mãos, irmão, vem do Banco Central do Brasil, é eles que fazem, é o governo. Dê a eles o que é deles, amém? Vamos fazer o que Jesus mandou fazer, porque o que Jesus queria de nós é que nós sobrevivesse aqui, fizesse tudo para viver uma vida cristã, mas que o nosso país não é esse, a nossa terra não é essa, amém? Temos uma mansão celestial, um lugar de morada, né? E Paulo diz, não é feita por mão humana, mas eterna no céu. Graças a Deus. Eu quero ler uma escritura que está em Zacarias, no capítulo 4, no verso 7, a seguir. Zacarias, capítulo 4, a partir do verso 7. Leamos com reverência a palavra de Deus, que diz, quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibam que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão
vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Amém? Oremos. Pai Celestial, graça te damos, Senhor, por esta hora tão maravilhosa que nós estamos na tua presença. Teus filhos estão como os pequenos passarinhos, com o bico aberto, esperando sua mãe colocar alimento. E assim estamos nós, com nossa alma completamente aberta, nosso coração aberto, esperando o Senhor colocar a tua palavra em nós. Pois tu disseste, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Podem sentar. Primeiro, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de Zorobabel, ele era um governante, creio que um governante, algo assim. E ele foi muito útil, né? Porque aqui nós estamos num tempo em que Israel tinha sido levado para a Babilônia e já estava lá com 70 anos, segundo a profecia dos profetas, inclusive Jeremias disse que Deus levaria Israel para a Babilônia e ali eles ficariam presos, como em servidão, por 70 anos. E vocês que são leitores da Bíblia devem saber da discussão que Jeremias teve com um profeta falso chamado Ananias, que Ananias dizia, não, Deus me falou que é só 2 anos que Israel vai ficar preso na Babilônia, mas Jeremias sabia que era 70 anos, e se cumpriu o que Jeremias falou, porque Jeremias era o profeta verdadeiro. Eles ficaram 70 anos, ao fim dos 70 anos, quando caiu o governo de Nabucodonosor, caiu também depois o governo de Beltesazar, filho dele. Então veio o governo de Medos e Persa, que era governado pelo rei Dario e pelo rei Ciro, chamado de Ciro o Grande. Então o rei Ciro assinou a ordem para os israelitas voltarem para casa depois de 70 anos e reconstruírem o templo, né, em Jerusalém. E eles voltaram, e então é por isso que entra aqui esses personagens, Zorobabel, que ele foi um dos cabeças, dos que auxiliou Israel nisso aí, junto ao rei, para conseguir essa liberação. Então, no verso 9 diz, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, que é o templo. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Agora preste bem atenção. Os 7 olhos do Senhor que discorre sobre toda a terra. Eles reconstruíram o templo. E vocês sabem que o templo foi reconstruído porque depois de alguns anos, quando Cristo aparece na Judéia, Cristo já aparece quando Israel está de volta na Judéia. Eles voltam para a Judéia e sempre é importante isso. Como foi no passado, é hoje, sempre é. O Messias só manifesta para Israel quando eles estão de volta em casa, na Judéia. Eles voltaram para a Judéia com a ajuda de Zorobabel e do rei Ciro, e eles estão estabelecidos ali quando o Messias nasce, exatamente nesse período que eles estão na Judéia. E eles rejeitaram o Messias, porque o Messias não tinha nenhuma religião. Sempre os que não têm religião são rejeitados. Porque as pessoas, elas estão, sempre foi assim, estão sempre, cada um tem sua religião. A pessoa entra numa igreja, diz, agora encontrei a verdade. Ali ele fica defendendo aquilo com unhas e dentes, pega amizade naquele companheirismo, né? E aí fica até zangado se alguém chegar e dizer para eles que eles precisam sair dali para ir para a palavra. Eles acham que a palavra é ali que está, aquilo é a verdade. E aí surge outro grupo, aí cada grupo estão defendendo a causa de suas militâncias, do seu grupo, né? E então, quando a palavra de Deus vem, que é Cristo, ele não faz parte de nenhum grupo.
Aí as pessoas ficam chateadas. E aí foi o que aconteceu na Judéia, igual está acontecendo hoje. Jesus aparece. Então, de que religião ele era? Ali tinha os saduceus, os fariseus e os samaritanos. 3 grandes religiões. Jesus aparece e não era de nenhuma delas. O que ele era? Ele era a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz parte de uma religião. Deus não tem religião. Deus é Deus. Os homens é que inventam a religião. Aí o que acontece? Ele não foi se tornar um fariseu, ele não foi se tornar um saduceu, ele não se tornou um samaritano. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, que vocês conhecem a história em São João 4, ela tenta botar a religião na cabeça de Jesus, dizendo: vocês que são judeus adoram no templo, e nós, samaritanos, adoramos nos montes. Ou seja, o costume da tua religião é um, a minha é outra. Ele vai e diz para ela: que conversa é essa, mulher? Chegou a hora que não é mais nem em Jerusalém, nem nos montes que adora a Deus, mas em espírito e em verdade. Ele quebrou logo ali aquele espírito religioso que está nela. Não, acabou esse negócio de religião agora, acabou esse negócio de grupo. Agora é eu, você tem que congregar em mim. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então as pessoas não entenderam isso. Então os fariseus começaram a ficar zangados, porque aquele rapaz que estava pregando não tinha nenhum cartão de companheirismo da religião farisaica. Os samaritanos tinham raiva dele, porque os samaritanos adoravam nos montes. Os saduceus tinham raiva dele, porque ele pregava a ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. E então o que fizeram? Vamos matar esse rapaz. Vamos acabar com ele, vamos tirar ele de cena. E mataram ele por causa que ele não queria se unir ao sistema. Quando você não quer se unir ao sistema, quando você quer ser um cristão livre, as pessoas procuram te destruir. As pessoas te odeiam. Então é muito difícil isso. As pessoas nunca mudaram. Até hoje é desse jeito. E até pergunta: você é um crente, irmão? Sou, Edir. De que igreja você é? Aí você não tem, você diz: eu sou da palavra de Deus, irmão. Aí já fecha a cara para o seu lado, já fica... Irmãos, e na mensagem também tem isso. Ele não diz que igreja você é, mas diz: de que companheirismo você é? E aí, irmão João Alberto? A mensagem é assim agora. Você é pastor da mensagem? Sou pastor da mensagem. Mas de que companheirismo você é? A mesma coisa, né? Irmão, eu sou do companheirismo da palavra. Se você estiver na palavra e eu estiver na palavra, nós estamos no mesmo barco. Amém? A Bíblia diz em São Lucas 17:37: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Que corpo é? A palavra é o corpo de Cristo. Aí, aonde Cristo estiver, se ajunta. Nessa noite aqui, vocês vieram aqui porque vocês creem que a palavra ia ser pregada aqui. Eu vim também, eu vim de Bragança para cá. Outros vieram de um bairro, outros de outro. E por que vocês estão aqui? Não é por causa de mim, não é por causa do irmão João Alberto, não é por causa do irmão Heraldo. Não é porque nós cantamos bem ou tocamos bem que nós não somos profissionais. Nós apenas arranhamos. Mas o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não vieram atrás de nós. Vocês vieram aqui porque creem que a palavra está sendo pregada aqui. O interesse é a palavra. Não existe ninguém grande entre nós. Cristo é o grande. Amém? Glória a Deus. Então, muito bem. Então o que acontece? Jesus nasce na Judéia e encontra essa dificuldade das pessoas entender que agora não era mais nem nos montes, nem em Jerusalém, mas era em espírito e em verdade que adorava a Deus. Então, eles matam Jesus e Jesus avisou eles, dizendo: aproveitai e andar na luz, enquanto a luz ainda está convosco. Com essas palavras, Jesus está confirmando que haveria um tempo que a luz, que a palavra, ia se retirar da terra. Verdade? Isso é lógico. Ele também disse: um pouco que o mundo não me verá mais. As pessoas perguntam hoje: naquele tempo eles viam Jesus frente a frente, hoje a gente não vê, queria tanto ver. Lembre-se que ele falou: um pouco que o mundo não me verá mais. O que é mundo? Mundo é esta carne que nós estamos, os 5 sentidos. Nós temos audição, visão, paladar, tato e olfato. São 5 sentidos. São esses 5 sentidos que faz você existir no mundo.
Veja bem, se você não tivesse visão, nem audição, nem cheiro, nem paladar, mas se você tivesse tato, você sabia que está existindo. Porque você estaria ali jogado em algum lugar, se alguém triscasse em você, você sentia as pessoas pegando em você. Então você ia saber, eu existo. Alguém está me pegando aqui. Você sentia por causa do tato. Não é verdade? Mas vamos supor que você não tivesse tato. Se alguém pegasse você, você não sentisse nada. Se você não tivesse tato, se você não tivesse paladar, se você não tivesse visão, se você não tivesse nenhum desses, mas tivesse audição. Você não enxergava, você não tinha tato, não tinha paladar, mas você escutava. Aí você escutava a voz das pessoas. Eu existo em algum mundo, porque eu estou escutando vozes, né? Então, se você tiver pelo menos um dos sentidos, você sabe que existe. Mas se você não tivesse nenhum dos 5 sentidos, você era como uma pedra. Você não existia nesse mundo. Então, os 5 sentidos te colocam no mundo. Por isso que Jesus diz, saí de Deus, entrei no mundo. Como é que ele entrou no mundo? Tornando-se carne, adquirindo ouvido, paladar, olfato, visão e tato. Quando ele adquiriu 5 sentidos, pois a Bíblia diz em São João 4:24, que Deus é espírito. Se Deus é espírito, então lá na eternidade, Deus não tinha visão, paladar, olfato. Mas como é que Deus enxergava, irmão Robson? Não. Deus não precisa de olhos para enxergar. Deus é Deus. Deus é espírito. São João 4:24. Deus não precisa de mão natural para pegar. Deus fechou o mar vermelho por cima dos egípcios sem usar a mão natural, apenas com seu poder. Amém? Deus sacudiu o barco com Jonas dentro e não tinha nenhuma mão assim sacudindo. Deus fez isso com seu poder. Ele simplesmente começa a ordenar que aquilo aconteça e aquilo acontece. Pela ordem de Deus. Quando ele fez a terra, ele não pegou com a mão dele um bolão de terra e começou a fazer. Ele simplesmente disse, haja. E ela apareceu. Então Deus era espírito. Mas a Bíblia diz, no começo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E esse Deus, ele era espírito. E então a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava ali. Não existia um anjo para ele conversar, porque ele não tinha feito os anjos ainda. Não existia um homem para ele conversar, porque ele não tinha feito o homem ainda. Mas ele estava lá. Seu espírito estava pairando sobre a face das águas. Aí de repente ele pensou, vou fazer alguém para me adorar. E então ele criou os anjos. Quando ele criou os anjos, começou a aparecer os anjos. E os anjos começaram a cantar, santo, santo, santo é o Senhor. E milhões e bilhões e trilhões de anjos no universo cantando, e Deus começou a ser adorado. Mas ele olhou para essa terra que estava sem forma e vazia, assim como o planeta Júpiter. Júpiter é um planeta sem forma e vazio. Ele é gasoso. Se você caísse na superfície de Júpiter, você atravessava ele de um lado para o outro. Não tem terra firme. É um planeta sem forma e vazio. Marte é até um planeta rochoso, mas não tem nada. Não tem uma rama verde, não tem uma gota d'água, não tem orvalho, não tem chuva, não tem nada. É impossível morar ali. É um planeta sem forma e vazio. Assim era a Terra. No princípio, Deus havia feito ela, porém aí no espaço, como qualquer outro planeta sem forma e vazio. Um dia, em seus atributos. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo, porque lá no pensamento de Deus, ele já tinha o plano de fazer nós, de fazer o homem. E ele pensou, mas para o homem viver na terra, eu preciso preparar a terra. Como um pai de família, antes de levar a família para morar numa casa, eu tenho que preparar a casa, arrumar a casa. Você não leva os seus filhos para morar numa casa que ainda não tem telhado. Você tem um bebezinho que já está engatinhando, você pensa, eu vou levar para lá, mas eu vou preparar. Eu vou fazer um lugarzinho para o bebê ficar engatinhando. Eu vou fazer uma caminha para ele deitar, uma cobertura para não chover,
para não pegar sol. Você prepara aquela casa, você pensa, vou ligar água encanada porque preciso de água, vou ligar a energia elétrica. Você prepara a casa com tudo que é necessário para quem for morar ali usar. E Deus, antes de colocar nessa terra, pensou, o homem que eu vou criar, ele precisa respirar. Então, ele criou o oxigênio. O homem que eu vou criar precisa comer. Então, ele comprou, ele mandou, ordenou que as árvores existissem e produzissem frutos, toda espécie. Mas o homem que eu vou fazer precisa sentir o gosto dessas frutas, porque comer sem sentir gosto de nada não adianta. Então, deu o paladar na língua do homem. Na nossa língua tem as repartições, você sabia disso? Veja depois na internet. Tem uma repartição na língua que é só o amargo, tem a repartição que é só o azedo, tem a repartição que é só o doce. E você me diz assim, mas irmão Rubens, o amargo não precisa. Sim, precisa. O chocolate que você come tem um amarguinho. Se ele não tiver aquele amarguinho, ele não tem gosto. Então você precisa do amargo e do doce. Isso é para mostrar para você que nessa vida existem coisas doces e amargas, mas todas elas são necessárias. As trevas e a luz. Aqui está claro, uma beleza. Você precisa, para dormir, você precisa de ficar escuro, né? Então existem as trevas para escurecer um pouco para você dormir. Então tudo é necessário. Se um lutador sobe no ringue para lutar, e se ele chegar ali e o adversário não subir, não tem sentido nenhum isso. Se ele disser, eu quero ganhar aquele cinturão ali de ouro, mas aí você não vai ganhar assim, você tem que enfrentar um adversário. Então, se ele vai enfrentar o adversário e diz, não quero lutar não, então você não vai ganhar o cinto de ouro. Tem que ter uma luta, tem que escorrer sangue do rosto, tem que levar socos e nocautes para poder ser campeão. Amém? E então foi por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele teve que arrastar uma cruz até o Calvário. E ele disse o que para nós? Ele disse, o filho do homem não tem um travesseiro para inclinar a cabeça. As raposas têm seus covis para dormir, para guardar seus filhinhos, mas o filho do homem não tem não. E ele disse, mas se alguém quiser vir após mim, o que faz? Ele diz, pegue sua cruz e carregue. Quando ele falou, pegue sua cruz e carregue, ele está usando a cruz como um símbolo de coisas difíceis. Porque coisa difícil é arrastar uma cruz, carregar uma cruz. Cruz fala de vitupério, cruz fala de sofrimento, de luta. E não adianta tentar pegar uma cruz mais pequena, porque ele sabe o tamanho que cada um precisa. Tem outra história do cristão que viu todo mundo pegar a sua cruz e ir arrastando em direção aos céus, e ele teve uma ideia brilhante. Ele disse, se o problema é chegar lá com cruz, eu vou chegar. Então eu vou fazer o seguinte, vou serrar a minha cruz no meio, ela vai continuar sendo cruz e fica mais maneira do que a dos outros alguns quilos. Que ideia brilhante, parabéns para ele. Que ideia idiota. Eles saíram arrastando a cruz e ele só com aquele cotoco de cruz no ombro. Quando chegou lá na frente tinha um grande abismo e os que tinham a cruz grande, a cruz dele dava certinho. Colocava lá e eles passavam por cima da cruz para o outro lado. Ele foi colocar a dele, não dava. Então não corte sua cruz. Ela é pesada, mas Deus sabe o porquê que ela tem que ser grande. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando eles matam o Messias, ele disse, andai na luz enquanto a luz está convosco. Ele disse para aqueles judeus, vocês vão ficar sem luz. E ele disse, a luz veio ao mundo. O apóstolo João diz, mas os homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas do que a luz. Você sabe por quê? Que as pessoas preferem as trevas do que a luz? A Bíblia diz, porque a luz manifesta os seus erros, os seus defeitos. Então, se você está com a camisa amarrotada e fica ali no corredor no escuro, a gente olha e diz, olha que camisa boa, muito linda.
Porque está no escuro, nós não estamos vendo direito. Mas se você vir para debaixo da luz, a gente diz, não está tão limpa como eu pensei, não. Está amarrotada. A luz mostra, manifesta o erro. Então, as pessoas preferem ficar no escuro do que vir para a luz da palavra de Deus. Só que o que ela não entende é que é melhor vir para a luz, para os erros ser logo manifestado agora. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 22, é melhor ser julgado pelo Senhor agora do que ser condenado com o mundo depois. As pessoas não querem vir para a igreja num culto de doutrina porque não quer ser julgado. Irmão, Paulo diz é melhor ser julgado pelo Senhor agora, enquanto ele é advogado, do que ser condenado com o mundo depois. Naquele dia do julgamento, ele não é advogado mais, ele será juiz. Agora, se a palavra de Deus cair sobre mim e você e disser que nós estamos errados, nós podemos clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele aparece, eu sou teu advogado. Pois não, te perdoo, te ajudo, te dou chance. Então, todo mundo quer uma chance. Coisa boa é ter uma chance. Mas naquele dia que ele será juiz, não haverá chance. Quando ele disser, apartai de mim, eu não te conheço. Mas tu não lembra de mim? Não te conheço, não. Mas eu curei enfermos usando o teu nome. Oh, meu filho, tu usou meus dons, não foi? E tu pensava que era eu, porque uma coisa é os dons, outra coisa é o próprio Cristo em você. Dons não é a mesma coisa que Cristo. Dom do Espírito Santo não é a mesma coisa que Espírito Santo. Se eu te der esta gravata, você tem esta gravata. Você não pode dizer, eu tenho o pastor Rubens, não. Você tem a gravata do pastor Rubens. Amém? Quando as pessoas têm dom de cura, dom de pregar, dom de orar, elas podem ter dons e não ter o Espírito Santo. Será, irmão Rubens? Sim. Eu estava lá em Bragança, encostado nesse tempo que nós vendia peixe, eu tinha uma estrada, e os irmãos lá de uma certa igreja me chamaram para levar umas cadeiras onde eles iam fazer um culto. Eles eram de uma certa igreja lá. E eu estava lá encostado no carro, esperando eles trazer as cadeiras, junto com um irmão lá. E então vinha passando uma mocinha de shortinho curto, né? Toda só de sutiã, passou por nós e disse, paz do Senhor, irmão. Eu disse, paz do Senhor. Aí o irmão disse para mim, irmão, essa moça vive desse jeito. Ela estava, irmão, colocando música brega na caixa amplificada da igreja. E eu disse, irmão, isso não é certo, né? Ele disse, agora eu não entendo, irmão, por que ela faz isso? Porque ela tem o Espírito Santo, porque ela fala em línguas. Disse, irmão, falar em língua não é evidência de que tem o Espírito Santo. Falar em língua é um dom. No Pentecoste, eles falaram em línguas. Sim, eles falaram em língua. Só que quando chega em 1 Coríntios, ali pelo capítulo 12, 9, 12, Paulo, que era o apóstolo que posicionou as doutrinas, ele posiciona que nem todos falam em língua e têm o Espírito Santo. Porque ele diz assim, a uns foi dado o dom de língua, a outros foi dado o dom da palavra, a outros foi dado o dom de cura. Então um tem um dom, outro tem outro, mas todo tem o Espírito Santo. Amém? Então a pessoa tem um dom, o irmão, ela canta que é uma coisa linda. E está andando de shortinho na rua. O que aconteceu? Ela canta pelo dom. E é por isso que Jesus não vai conhecer essas pessoas quando chegar lá. Que vão dizer, eu cantei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu curei os enfermos. Ele vai, não te conheço. Por quê? Porque usou o dom dele, não tinha ele. Não tinha conhecimento com ele. Eu trabalhei numa empresa, na Yamada, lá em Bragança, 12 anos. Eu dirigi o carro do dono da Yamada. O nome dele era Hiroshi Yamada. Eu dirigi o caminhão dele, que foi para lá, e eu dirigi. E ele morreu sem saber, sem me conhecer. Mas eu dirigi o carro dele. Mas se você perguntasse para o seu Hiroshi, você conhece o Rubson? Ele ia dizer não. Porque ele nunca me viu. E eu vi ele de uma distância de uns 100 metros, em cima de um palanque lá em Belém, quando nós fomos numa reunião lá, eu vi ele de longe. Mas ele não me conheceu, não me conhece. Mas eu usava as coisas dele, as ferramentas dele, da empresa dele, que era dele, porque o que é da empresa é dele. Eu usava o alicate dele, eu usava tudo lá.
os dons dele, as coisas dele eu usava. Mas ele não me conhecia. Cuidado que nós podemos estar usando as coisas de Deus e Deus não nos conhecer. Podemos estar usando os dons. Ele disse, eu não os conheço, mas eu curei enfermo usando o teu nome. Foi o dom, meu filho. Mas para você ter um conhecimento com Deus, ele precisa, ele mesmo, vir habitar em você e trocar sua natureza. Sua natureza humana tem que sair e a dele ficar no lugar, para que não seja mais você que vive, mas Cristo vivendo em você. Como disse Paulo, aí sim você e Deus passam a ser amigos íntimos. Aí ele vai lembrar de você naquele dia. Mas, você eu conheço demais, nós moramos juntos no mesmo corpo. É? A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E Jesus vai dizer, eu conheço demais você, nós morávamos juntos no mesmo corpo. Você expulsou tudo quanto era diabo de dentro de você e eu entrei. Foi ou não foi? E aí você vivia me glorificando. Nós morávamos juntos no mesmo corpo. Oh, glória a Deus. Se você morar junto com uma pessoa na mesma casa, você fica bem conhecido dele, né? Você sai do quarto e encontra ele no corredor. Você vai na cozinha, ele está lá tomando café junto com você. Onde você vai? Aí pode passar 20 anos depois, você encontra ele. Eu conheço mais, morar junto comigo. Assim é Deus. Se você deixar ele morar dentro de você, você está aí dentro, porque você é espírito que está dentro desse corpo. E se o espírito dele morar aí dentro também, aí ele vai dizer, eu não te conheço mais, Ilmar. Nós morávamos juntos, na mesma casa, no mesmo corpo. Tu deste lugar para mim e eu entrei e habitei em ti. Oh, irmãos, aí ele vai te conhecer. Mas o problema é que as pessoas não querem ele aqui dentro deles, porque eles dizem, a casa é minha, eu faço da minha vida o que quiser. E essa fábula, esse ditado está errado, porque devíamos dizer, a minha vida é de Deus, ele faz dela o que quiser. Se Deus disser, esse short de devasso não é short de uma cristã, você pega ele e joga fora, porque quem está mandando fazer isso é o teu Deus. Ele não é apenas teu salvador, para te salvar nos momentos de aflição. Ele é teu Senhor, para mandar em você. Hoje, as pessoas têm Jesus apenas como salvador. Me salva dessa dívida, Senhor. Me salva da prisão. Me salva dessa doença. É só para salvador. Mas ser Senhor, para mandar na vida deles, eles não querem. Ó, irmão, essa vida sua tem que mudar. Não, aí não, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Não, irmão, ele tem que ser salvador na sua vida, mas Senhor também. Que ele possa entrar em mim e em você e mudar verdadeiramente nossa estrutura, limpar-nos por dentro e alojar dentro de nós e se tornar o trono dele. Aí pronto. Naquele dia que você se encontrar com ele, ele vai lembrar de você. Lembro sim de você, meu filho. Eu habitei dentro de você na terra. Entrai para o gozo do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eles mataram o Messias e eles ficaram sem luz, porque preferiram as trevas. E então, irmãos, entrou o período de 7 dispensação para os gentios, lá em Atos capítulo 15. Tiago tomou a palavra naquela reunião que eles fizeram e disse, olha, primeiro Deus vai chamar um povo de entre os gentios para o seu nome. E como é que essa chamada dos gentios? Essa chamada dos gentios acontece através de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que não fica somente na Judéia, mas que vai por toda a terra. Pois diz aqui, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Porque o evangelho que veio para os judeus foi apenas na Judéia. Não saiu dali. Jesus mesmo, quando mandou os discípulos ir pregar o evangelho, disse, não entrei na casa de gentios. Você sabe o que é gentil, né? Gentil é qualquer pessoa que não é judeu. Nós, por exemplo, somos gentios, que nós não somos judeus, somos brasileiros. E Jesus, quando ele veio a primeira vez dos apóstolos, não entre e não pregue o evangelho para gentil. Ou seja, se eu e você morássemos na Judéia e fôssemos brasileiros, Jesus ia dizer, não vai na casa
do Rubson, não vai na casa do João Roberto, não vai na casa do Machado, porque eles não são judeu. Quando a mulher sinoferícia, ela era sinoferícia porque ela era grega, não era judia, ela era gentílica. Então ela estava com uma filha endemoniada, se aproximou de Jesus e disse: mestre, cura minha filha. O que foi que Jesus disse para ela? Porque ela não era judia, ela era gentílica. Ele disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos, que eram os israelitas, e dar para cachorrinho. Chamou ela de cachorra. Se a palavra de Deus diz alguma coisa pesada para as pessoas hoje no culto, vai embora e não vem mais no culto. Imagine se eles escutassem Jesus falar isso para eles. Eu já preguei em culto que as pessoas se levantaram e foram embora por causa que eu preguei sobre a pessoa se vestir devassamente. Ficou zangado e foi embora. Imagine se a pessoa ouvisse Jesus dizer isso para ele: olha, tu é uma cachorrinha. Se você, irmã, fosse com Jesus, você sendo brasileira e não judia, e dissesse: Senhor, olha, se a irmã Zilmar fosse lá: Senhor, a minha filha Janeide, ela está com um problema lá. E Jesus dissesse para a irmã Zilmar: olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para uma cachorrinha igual tu, Zilmar. Zilmar dava uma cachorrinha daquelas peludinhas, né? Será que a irmã Zilmar suportava uma palavra dessa? Irmãos, os crentes de hoje, a Bíblia diz que não iam suportar a sã doutrina. Os crentes de hoje não suportariam um João Batista pregando e dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você já pensou em ir num culto que o pastor chamar todo mundo de raça de víbora? Hoje as pessoas vão embora com qualquer coisinha que você fala que eles acham pesado, porque o mundo hoje está uma manteiga, sabe? Não é só na igreja, lá fora também. Uma vez, hoje em dia você não pode nem dizer minha nega para sua esposa. Se a sua esposa for uma morena, você não pode dizer minha nega, você vai preso. Porque estamos vivendo num mundo melindroso. Eu tive muitos amigos que eu trabalhei com eles, que eu chamava de negão. Eu não chamava de negão para criticar porque ele era negão. Chamava de negão é um apelido carinhoso de amigo. Muitas pessoas me chamavam de louro. Eu fui chamado de louro, de branco, já tive todos esses apelidos. E para mim isso nunca foi um insulto. Para mim foi um apelido que as pessoas colocam, porque gostam de mim, são meus amigos. Hoje uma vez no Facebook, eu vi uma cena de umas pessoas correndo e um monte de cachorro atrás deles, uma cena engraçada, e eu digitei assim: corre, negada. Quase eu apanho. Qualquer coisa hoje é bullying, qualquer coisa. E bullying no nosso tempo era esse negócio de botar café. Hoje, qualquer coisa é bullying. A pessoa está lá na escola e o colega do lado diz: tu é feio. Eu vou matar todo mundo. E o governo e a imprensa fica dando corda. Olha, não chama ele de feio, senão ele tem o direito de matar. Aí ele se enche de direito. Então, estão dizendo que eu posso matar. E começa a matar mesmo. Quando eu estudava, eu já era cheio de sarninha. Assim, depois desapareceu. Quando eu passei dos 20, desapareceu. Mas quando eu tinha uns 12 anos, eu era todo cheio de sarna, o rosto, daquelas coisinhas. E muitas vezes peguei apelido de Ferrugem na escola. Ferrugem, me empresta teu lápis aí, Ferrugem. Eu não ficava zangado, eu fazia era colocar outro apelido nele também. Porque nós éramos robustos, fortes. Nós suportava. Hoje a humanidade é fraquinha, não suporta mais nada. E nem mesmo suporta a palavra de Deus, não suporta a sã doutrina. Paulo diz: chegará o dia que eles não suportarão a sã doutrina. Não suportarão uma pregação verdadeira do evangelho. E por isso preferem ir numa igreja onde está só apresentação teatrais. Uma moça dançando. Oh, culto maravilhoso. Irmão, cadê aquela pregação que batia no pecado? Cadê aquela pregação que fazia você sair da igreja escorrendo lágrimas nos olhos de apanhar do seu Deus? Pois a Bíblia diz que Deus castiga todo aquele que Ele chama por filho. Eu gosto da igreja que não bate. Então você não é filho de Deus. Deus só bate nos filhos dele. Nos filhos do diabo Ele não bate, não. Eu nunca bati no filho dos outros, eu só bati no meu. Você
você só bate nos seus filhos. Nos dos outros você não bate. Se Deus está te batendo, é porque você é filho dele. Agora, se você não gosta que ele te bate, então você não é filho dele. Você pode até dizer para Deus, ó, tu não é meu pai para tu me bater. É o que o povo de hoje devia dizer, né, para Deus. Tu não é meu pai para me bater. Pois eu digo para Deus, tu é meu pai e pode me bater. Porque tu é meu pai. O Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Que possamos ir num culto de doutrina, aonde a palavra desça e corrija nós desde o púlpito até a porta. E nos coloque tudo na palavra. Para que quando chegar naquele dia do julgamento, nós estejamos mais alvo do que a neve diante dele e não cheios de pecados escondidos por causa que frequentava uma igreja que o pastor passava a mão por cima do erro. Sabe por que tu está mais alvo que a neve? Porque na terra tu foi esfregado. Veja, porque vocês irmãs que sabem o que eu estou dizendo, um copo de alumínio ficar brilhando, tem que esfregar, né? Esfrega com o bombril, esfrega com a bucha. Para nós ficar limpinho na presença de Deus, ele tem que nos esfregar. Ele nos coloca debaixo da torneira e ele nos esfrega. Ai, está doendo, mas Deus está arrancando toda a carraspana de pecado, de coisa errada, de costume errado. E lá no passado tinha o ourive, que era o homem que trabalhava batendo ouro. Ele pegava o ouro que vinha dentro do chão, todo sujo. Então ele colocava num alicate, colocava no fogo. E quando aquele ouro estava vermelho, ele colocava numa bigorna, pegava uma marreta e batia e começava a voar pedaço de crosta velha para todo lado. E ele não parava de bater enquanto ele não se olhasse no ouro e se visse nele, espelhando. Enquanto Deus não olhar em você, não vê ele em você espelhando, ele não para de bater. Ele te bate, e você diz, está doendo, e ele te pega e olha, não estou me vendo em ti não, e bate de novo. Mas é melhor apanhar do pai do que da polícia. É melhor apanhar de Deus do que de Satanás. Davi disse isso para Natã, quando ele pecou. Foi ou não foi? Todos os leitores da Bíblia sabem disso, que ele adulterou com Betseba. E o profeta Natã foi até ele e disse, majestade, tem uma historinha para contar para o senhor. Conta, profeta, traz um cafezinho para o profeta de Deus. Ele pensava que o pecado dele estava escondido. É o seguinte, rei, tinha um homem ali, que ele só tinha uma vaquinha. Essa vaquinha era a vaquinha que ele tirava o leite para alimentar os filhos, ele só tinha ela. E tinha um outro homem que tinha muito gado, era rico. Aí chegou uma família, uns visitantes na casa do rico. E o rico, em vez de pegar uma vaca dele e matar para dar alimento para os visitantes, pegou a única vaquinha que o pobre tinha, que tirava leite para os filhos dele e matou. E disse, rei, o que você acha que tem que fazer com um homem desse? Ele disse, me diz quem é ele. Me diz que eu vou pegar esse cabra, me diz que eu vou botar ele na cadeia, me diz que eu vou fazer ele pagar a vaca do homem, porque isso é injustiça. O profeta disse, é você o homem. Eu? É você. Deus te deu 500 esposas e tu foi mexer com a única que Urias tinha. Como disse, eita, e agora? Davi disse, pequei contra o Senhor. Natã disse, agora tu vai ter que pagar o preço. Mas tu escolhe. Tu quer cair na mão dos teus inimigos ou na mão de Deus? Davi, que não era muito tolo, fez igual eu e você. Eu prefiro cair na mão de Deus. Se eu cair na mão dos meus inimigos, para pagar o que eu fiz na mão dele, meus inimigos não vão ter pena de mim. Eles vão cortar meu pescoço e brincar com a minha cabeça como se fosse uma bola. Eu prefiro cair na mão do meu Deus, para o meu Deus me punir, porque Ele tem misericórdia. E Natã disse, então tá, tu vai cair na mão de Deus. Ele caiu na mão de Deus, ele sofreu, irmão. Ele sofreu, só que Deus teve misericórdia dele. Então, se nós tiver de apanhar, que apanhamos de Deus. Amém? Não apanhem de Satanás, não, que ele não tem misericórdia. É melhor apanhar do papai.
da mamãe. Quando o garoto está apanhando da polícia, no final da bota dos policiais tem uma chapa de ferro. Eles dão com aquilo, dói demais. Eles batem com castete. A mamãe não. Quando eles estão apanhando do castete da polícia, eles lembram do cinturão da mamãe, era tão gostoso. Ô cinturão gostoso. Eu me lembro, tem uma foto lá em casa, que nós temos lá de 1982, que nós estamos no velório da minha irmã, que morreu com 8 meses. E lá atrás, pendurado na parede, ele está lá, pendurado, um cinturão preto, que o papai chamava de Santo Preto. Mas o santo que fazia milagre, ele fazia a gente chorar. E até hoje, quando olho naquela foto, eu vejo ele lá, eu lembro dele. Apanhar do papai e da mamãe, mas da polícia não. Apanhe do seu papai Deus, mas de Satanás não, porque Satanás não tem misericórdia. Então, não tenha em seus ouvidos comichão nos ouvidos, como disse Paulo, que não suporta essa doutrina. Mas diga amém quando a palavra de Deus descer, quando a doutrina santa descer e nos corrigir e nos colocar no eixo da palavra. Diga amém. Você é capaz de dizer amém? Eu digo amém para toda a palavra de Deus. Então, os judeus ficaram sem luz. Mas o profeta Zacarias, capítulo 14, verso 6, diz que no fim da tarde, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, a luz ia voltar. Essa luz, quem é? Tem até o Roberto Carlos, que é mundano, ele fez um hino assim. Essa luz só pode ser Jesus. Ele está voltando. A luz está voltando. Agora não perca a sua oportunidade de abraçar a luz. Vá para debaixo da luz. E se tiver algum erro, deixa a luz mostrar. Amém? Deixa ele te limpar com o seu sangue, porque é melhor ser julgado agora do que condenado depois. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Feliz ano novo. Amém? Que você possa alcançar seus objetivos nesse ano. Que todos nós possamos alcançar. E no final desse ano nós possamos ver essa igreja aqui cheia de outros eleitos que estão por aí. Né? Os eleitos de Deus estão por aí. Às vezes estão até no mundo ainda. Mas no dia que ouvir, virão. Eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos visitantes. Deus abençoe eles. E quero agradecer tudo que vocês têm feito por nós. Nosso irmão Machado, Manilson, todos os irmãos aqui de Garrafão Norte, Mans e Omar, pelo apoio. E aqueles irmãos amados de Garrafão do Norte. Nós somos uma família em Cristo Jesus, né? Vamos ouvir o irmão João Alberto cantando o hino e fazendo uma oração de encerramento. Irmão João Alberto, cante Estou Vivendo Feliz com Cristo. E depois ele faz a oração encerrando. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé nesta hora. Vamos cantar este louvor. Estou vivendo feliz com Cristo, com gozo profundo no meu coração. Achei um tesouro pendurado na cruz. Querem saber seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso ser, me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Se estás em trevas, precisa de luz, porque não recorre ao tesouro da cruz. O mesmo tesouro que eu encontrei
mais lindo que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, jamais podemos esquecer, Pai, este nome tão glorioso. Este nome, Pai, que nos deu vida e vida com abundância. E nesta noite, Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi pregada neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos corrigiu com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Ó Pai, se o Senhor falou conosco através de Tua palavra, é porque o Senhor tem interesse em cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, e o Senhor quer nos ver nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor. Abençoe cada família que chegou aqui nesse santo lugar. Que esses irmãos possam sair daqui abençoados, curados, libertos, Senhor, de todo mal. Que o Senhor possa abençoar, Pai, nossos visitantes. Que eles possam sair daqui nesta noite curados e abençoados. Que eles possam sair daqui, Pai, meditando naquilo que tem ouvido da Tua palavra. Que eles possam, Pai, não ser essa nem a primeira e nem a última vez, mas que eles possam voltar, Senhor. Que eles possam, Pai, sair regozijando, Pai, daqui deste lugar. Que eles possam dizer: eu encontrei a verdade neste humilde lugar. Eu encontrei a palavra de Deus que eu tanto esperava encontrar. Por isso, Pai, nesta noite, que o Senhor leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Senhor possa, Pai, ser o motorista deste veículo. Que o Senhor possa nos livrar dos assaltos, dos acidentes na estrada. Que o Senhor possa, Pai, nos guardar de todo mal. Vai na frente, tirando os atrapalhos, os embaraços, tirando toda a cilada do maligno, porque o Senhor sabe o perigo que é na estrada. Mas a nossa confiança, Pai, é no Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, não confiamos em nossa habilidade, mas nós confiamos em Ti, Pai. Quando o Senhor está no volante do nosso veículo, nós se sentimos mais seguros. Leva essas irmãs em paz para os seus lares, que elas possam regozijar, que elas possam sair daqui abençoadas. Então, Pai, se tiver algum problema, Senhor, que o Senhor possa solucionar o problema de cada um. Que eles possam sair daqui curados nesta noite. Que eles possam tomar posse do benefício do Calvário nesta hora. Porque nós cremos, Pai, na cura divina. A Tua palavra foi pregada. Ó Pai, a oração da fé sarará o enfermo. E nós cremos que o Senhor curou nesta noite. Nós cremos que o Senhor libertou. Por isso, Pai, entregamos cada vida em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Vai para casa regozijando, amém? Creia somente. Em nome do Senhor Jesus.